Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma vez aqui no canal Juliette Reis, né? O canal que te ajuda a estudar. Se ainda não está inscrito, se inscreve, dá um like e me ajude a continuar te ajudando. Hoje, mais uma aula de história. Vamos falar um pouco sobre a Guerra dos 30 Anos para fechar esse conteúdo, tá bom? Bom, pessoal, no decorrer desse ano letivo, a gente estudou uma série de transformações que ocorreram na Europa, principalmente a partir do século XVI. A gente viu um pouco sobre o humanismo, sobre o Renascimento, a reforma religiosa, a contra-reforma. E agora, dando seguimento a essas transformações, a gente vai estudar um pouco aí das consequências de todas essas transformações, esses acontecimentos, que foi a Guerra dos 30 Anos. Foi uma série de conflitos e guerras, né, travadas aí por diversas nações europeias, que travou essas guerras aí entre si, esses conflitos, a partir de 1618, e os motivos que desencadeou esse conflito aí, essas guerras que durou 30 anos, foi a questão da rivalidade religiosa, territorial e comercial. Olha que interessante. Embora a gente saiba, né, que foram vários motivos aí que deram, né, início a esse conflito conhecido como Guerra dos 30 Anos, o motivo que mais teve destaque foi a questão da rivalidade religiosa. Como é que se deu isso, gente? Né, a gente está falando da Europa, que teve esses conflitos pós-reforma protestante aí. E aí ainda estava, né, a Europa dividida entre católico e protestantes. E aí do lado dos protestantes, né, estavam os países europeus como Suécia, Holanda, Dinamarca e Principados da Alemanha. Gente. Principados, né, são locais aí governados por príncipe. Esses países e principados se revoltaram, né, contra Fernando II, que era um imperador austríaco, né, aí de família alemã, do, do Sacro Império Romano. Sacro, gente, está ligado à questão religiosa, tá? Do Sacro Império Romano Germânico, que impôs o catolicismo na região, gente, da Boêmia, que atualmente é onde está localizada a República Tcheca, né? Nessa época, esse país era de maioria protestante. Com a imposição do catolicismo, né, houve uma revolta muito grande. E o que aconteceu? Os católicos, né, se aliaram ao imperador austríaco, esse imperador, né, imperador Fernando, como eu já falei anteriormente, Fernando II, e ao rei da Espanha, que na época era Felipe II. Ambos eram da família Habsburgo, né? Tinha as famílias tradicionais, né, da Europa nessa época. Essa família era uma família real alemã que tinha esse sobrenome, né? E aí, apesar de ser o maior país católico da Europa, gente, a França foi muito oportunista no meio dessa confusão, né? A França se uniu com os protestantes, por quê? Porque, né, pretendia conquistar aí territórios que pertenciam aos reis da família Habsburgo. E com isso, ela enfraqueceria os reinos da Espanha e do Sacro Império Romano Germânico e se tornava o país mais poderoso da Europa na época, né? Então, esse trecho é muito importante para a gente entender os motivos e como se deu o desfecho da Guerra dos 30 Anos. Como já vem informando, né, no próprio nome, a Guerra dos 30 Anos teve aí uma duração de 30 anos. E durante esse período desse conflito, gente, não foi algo verbal, pacífico, não. Foi conflito intenso mesmo, né? Trouxe aí uma enorme destruição para os territórios europeus. Acredita-se que cerca de 4 milhões de pessoas foram mortas nesse conflito, além da destruição de plantações e assim sucessivamente. A Guerra dos 30 Anos ela terminou em 1648 com a assinatura, gente, de 11 tratados reunidos, né, receberam o nome de Tratado de Paz de Westfália, onde foi assinado, né? Foi assim que o Sacro Império Romano Germânico, a França, a Suécia e os principados alemães
que faziam parte aí da Guerra dos 30 anos, cessaram os combates, né, cessaram os conflitos, a guerra, e selaram a paz. E aí tem uma informação muito importante que eu trago aqui até a citação para vocês, né, que é a questão da razão do Estado. Os tratados de paz de Westfália, gente, consideraram a chamada razão do Estado. O que é que significa isso? Isto é, o princípio de que os interesses de um Estado ou de um país, né, deve ter prioridade sobre a religião, porque até então os conflitos eles se davam principalmente pelas questões religiosas, né? Pela questão da supremacia de uma determinada religião, de que querer de uma certa forma obrigar as pessoas a praticarem apenas uma religião. Até então as pessoas não tinham, né, muita liberdade de escolha nesse contexto. E aí com esse tratado de Westfália, né, Westfália, isso mesmo, assinado em 1648, trouxe profundas mudanças na vida na política, na relação entre os países europeus. As pessoas passaram a ter liberdade para praticar a sua religião, foram definidas novas divisões dos territórios europeus e criou aí, gente, a ideia de Estado-nação, que estabelece a soberania do Estado sobre os seus territórios. E junto com essa questão da soberania do Estado-nação, vem aí, né, a figura do rei, né, do Estado ser governado aí por uma força que detinha aí o poder. Aí a gente vai falar um pouco sobre essa questão do absolutismo, né? Que esse Estado ele passa a se estruturar, a se organizar de uma forma em que, né, o rei ali era uma autoridade legal, suprema, detentora do poder originário, né? Livre aí de intervenção interna ou externa, ou seja, era ele quem ditava as regras. No decorrer dos demais slides, a gente vai estar vendo de forma mais detalhada, viu?